E aí, tá gravando? E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal, eu sou o Júlio, seja bem-vindo. Antes de começar o vídeo, eu queria deixar uma coisa bem clara, que esses vídeos que eu tenho feito falando sobre o Japão, da minha experiência aqui, ela é tipo baseado somente naquilo que eu estou vivendo aqui, né? No que acontece comigo. Isso não quer dizer que o que eu venha falar aqui no canal seja a verdade para todo mundo aqui, né? Então, eu gostaria que vocês ficassem cientes de que, assim, cada pessoa pensa de uma forma, né, e tem o seu ponto de vista, né? Eu respeito a opinião de cada um e aqui eu só estou passando para vocês, assim, a minha história, né? O que de fato aconteceu comigo e provavelmente isso pode acontecer com algum de vocês também, como pode não acontecer, pode ser totalmente diferente para vocês, ok? Então é mais assim para o pessoal que está querendo vir para cá, pensa em vir para cá, ter uma base, uma ideia, né? Existem outros canais que falam sobre o Japão, né? Então é interessante que vocês assistam é, todos, né? E daí vocês vão tirando uma, assim, mais ou menos uma ideia de como pode ser a vida aqui, né? Que não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem o seu modo de viver, né? Então, uns gastam mais, outros menos, né? Então, conforme a sua necessidade, ok? Hoje, eu venho falar de um assunto, ele é meio polêmico, né? Sobre a aquisição de casa aqui no Japão, né? Então, o que eu queria contar para vocês é mais ou menos o porquê, né, que eu acabei comprando uma casa aqui, o que me motivou a comprar essa casa aqui, né. Na verdade, já fazem uns 4 anos já, né, que eu tô nessa casa. 4 anos atrás eu morava em Kagamigahara, né, e trabalhava na cidade de Kane. Então a distância que eu percorria aí casa a serviço era de 20 quilômetros, né? Total de 40 quilômetros e de volta. E eu já estava pensando em mudar de casa, na verdade, né? A gente morava num apartamento lá e eu estava pensando em mudar para um pouco mais perto, né? Para não ficar todo dia fazendo essa, né? Perdendo esse tempo todo. A gente já passa muito tempo dentro da fábrica, então eu estava pensando já em mudar. E nessa época, na fábrica que eu trabalhava, eu acabei conhecendo uma pessoa, né, que comentou comigo lá que tinha comprado uma casa e que a prestação, se eu não me engano, eu não lembro direito, né, mas eu acho que ele comentou que iria pagar uma parcela de 36 mil ienes por mês. Eu achei até um valor bem barato e aí começou assim a me interessar, né, isso, porque eu pagava na época 47 não, 45 mil de aluguel, eu pagava no apartamento, né, então fiquei pensando, se eu conseguisse comprar uma casa no valor que eu pago de aluguel, né, eu sairia meio eras por eras empatado, e sendo que no final eu ficaria com o imóvel, né, então a princípio foi esse pensamento que me motivou a comprar a casa. Só que essa casa aí que ele comprou, a parcela era barata assim, pelo fato de ser uma casa usada. Então era uma casa usada, completamente reformada, né? E, e ele conseguiu um financiamento com. Parece que naquela época ele tinha uns, se não me engano, uns 6 meses trabalhando naquela fábrica lá. Mais ou menos o mesmo tempo que na verdade eu tinha naquela época. Fazia mais ou menos uns 6 meses que eu estava trabalhando lá, né? E aí
conversa vai, conversa vem, ele falou assim, eu vou te passar o telefone lá do corretor, você liga pra ele e vê lá com ele, né? Você fala que eu indiquei e vê com ele se você consegue alguma coisa. Aí eu liguei lá pro corretor, né? Peguei o telefone e liguei pro corretor, assim, sem ter aquela esperança, né? Porque eu pensei, 6 meses de serviço não vai ser possível, né? Entrar num financiamento. Eu liguei pra ele, aí ele falou que sim, era possível, né? E que na verdade teria que dar entrada lá no para fazer uma análise, né? O banco fazer uma análise, e se o banco desse o ok, que beleza, né? E ele falou que tava muito fácil, né, para sair o ok. Então nisso ele começou a mostrar umas casas pra gente, e a gente olhando as casas estavam reformadas, bonitas, né? Aqui na cidade de Cannes. E aí começou aquela rotina de ver uma casa numa semana, na outra semana ele levava a gente para ver outra, e nessa brincadeira toda aí a Harumi acabou gostando de uma casa e eu acabei gostando de outra, né? Então existiam algumas particularidades que faziam cada um atender para uma casa. No meu caso, eu gostei de uma casa que ela estava reformada, assim, você olhava a casa, ela parecia uma casa nova, né? Foi totalmente reformada. Então, isso me chamou muita atenção. E o ponto negativo dessa casa é que a gente estava pensando muito assim na Aninha, né? Naquela época a Aninha ainda era pequenininha, né? Tava com 1 ano e pouquinho. Mas a gente estava pensando assim futuramente, né? Quando ela entrasse na escola, se a escola era perto ou não da casa, né? E a escola era relativamente perto, tipo, não dava, acho que dava uns 800 metros da casa. Só que o único inconveniente que tinha, assim, que a gente foi dar uma olhadinha, a escola ficava no topo de uma montanha, assim, né? Um morrão, assim, que a Aninha tinha que subir. E isso aí meio que deixou a gente um pouco, né, pensativo com relação a essa casa. A casa era muito bonita, a garagem muito grande, né? Mas o problema maior estava com a localização da escola em si, né? Então, com isso aí a Harumi não se interessou tanto. E, no entanto, na casa que ela gostou, era uma casa reformada, mas assim, algumas coisas na casa assim, eles não tinham trocado, como tipo portas dos quartos assim, eles não trocaram, diferente da outra casa que ele tinha me mostrado, né? E isso aí que meio que eu fiquei, não me chamou muita atenção. Mas por outro lado a escola era perto, tinha banco, supermercado, a parte comercial assim, era bem perto, né? Dava para fazer tudo a pé. Então a gente optou, né? Colocando tudo na balança assim. A única coisa perto que tinha era um supermercado, Valor, né? E a escola que estava em cima da montanha e só. O resto a gente teria que ter carro para fazer, né? Então, vendo essa diferença, né, e colocando tudo na balança, a gente optou pela casa que ficava perto do comércio e perto da escola, assim, não numa região, numa montanha, no alto da montanha, como na outra casa lá. Então a gente optou por essa casa e pediu lá, né, pro corretor lá, mas aí o corretor veio com a notícia de que já tinha uma pessoa na frente, né? Aí ele começou, como ele viu que eu estava interessado na outra casa lá, ele começou a insistir para mim comprar essa outra casa, né? Que aquela era melhor. Aí ele começou a falar um monte de coisa lá e eu conversando com a Harumi não, eu não quero, por causa que
pra Aninha não é bom, eu quero essa casa aqui que é mais perto do comércio, mais perto de tudo. Aí eu falei pro corretor que infelizmente então eu ia desistir, né? Ia desistir porque não interessava pra gente aquela outra casa lá. E nisso também eu cheguei a comentar com o corretor, já que tem uma pessoa na frente, né, eu vou esperar, né, se de repente não saiu ok para essa pessoa, né, a gente pode dar entrada nessa casa, né. E como era, eu acho que naquela época lá era mês de março, se eu não me engano, né, era uma virada do ano fiscal, e o interesse deles era vender antes de virar o ano fiscal. Então eles estavam dando desconto. Se você comprar até o final desse mês aqui, e a gente já estava no dia 20, bem no finalzinho mesmo, tipo dia 29. Aí se você comprar ainda nesse mês aqui, fechar com a gente esse mês, a gente vai conseguir dar um desconto para você e tal, não sei o que. E compra aquela casa. Eu falei, não, aquela não dá, a gente vai esperar essa aqui mesmo. Aí nisso aí ele viu que eu não ia pegar outra casa mesmo. Ele pegou e falou assim, bom, eu tenho uma coisa para te falar, né? Eu falei, o que foi? Ele falou assim, essa casa que vocês estão interessadas, na verdade, aconteceu de uma pessoa falecer, né, nessa casa. Aí eu falei, tudo bem, faleceu, né? Aí ele, mas faleceu, mas não faleceu de uma forma normal, né? Aí na hora que ele falou isso aí, eu já logo fiquei pensando, alguém se suicidou na casa, né? Eu falei, não foi de uma forma normal? O que foi? Foi suicídio? Aí ele falou, foi suicídio. Aí ele perguntou, pra vocês não tem nenhum problema? Porque aqui no Japão, existem duas coisas que fazem com que os japoneses, a maioria dos japoneses não comprem uma casa, né? Pelo que eu andei conversando depois com um amigo japonês lá na fábrica, ele falou assim que se alguém se suicidou na casa, ou se essa casa teve algum princípio de incêndio, ela já não tem mais valor, né? O preço dela cai bastante porque a maioria dos japoneses não querem comprar casa assim, onde uma pessoa se suicidou ou se já teve algum princípio de incêndio, né? E parece que as imobiliárias aqui, elas têm, assim, se a pessoa que está comprando a casa for lá e perguntar, que aconteceu nessa casa, assim, a família mudou por quê, né, quem morava, tal, ele vai ter que contar do antigo morador. Aí, um morador anterior a esse, ele não precisa falar nada. Por exemplo, se uma pessoa se suicidou, venderam uma casa para uma família, essa família morou por um tempo aqui e depois vai vender essa casa, então a imobiliária lá, o corretor, ele vai falar sobre essa última família, né? A anterior ele não, assim, teoricamente ele não tem obrigação de falar, né? Não é comum se falar, né? Então a obrigação deles é sempre do último morador. Tanto é que esse japonês falou pra mim que existe arubaito aqui, né, assim, uns bicos para se fazer, que algumas imobiliárias compram essas casas muito barato, né, aí eles pagam uma pessoa para morar nessa casa, né, você recebe para morar nessa casa por um ano, né, aí depois eles vão vender. Por quê? Eles fazem isso? Porque aí eles não precisam mentir falando que alguém se suicidou. Ele vai falar sobre essa última pessoa que morou, né? Que eles pagaram para essa pessoa morar. Então diz que tem esse tipo de bico aqui no Japão também. Não sei se essa história procede, mas é o que o japonês que trabalhava comigo na outra fábrica, ele comentou, né? Então, aí voltando lá o assunto aí, desculpa estar prolongando. Aí ele falou sobre isso aí, a Hanumi pegou e ela não gosta muito dessas histórias de suicídio. Ela falou assim, então nem essa casa eu não quero mais. E a gente acabou desistindo de comprar. Aí como nessa época também a Hanumi estava grávida, aí eu pensei, né, se a casa que eu gostei
não deu para comprar porque a escola fica num lugar ruim. A casa que a Harumi gostou, por mim eu compraria, eu não tenho problema nenhum com esse negócio de alguém ter se suicidado lá, nada, né? Mas como a Harumi não queria de jeito nenhum, ela até falou, se você quiser comprar, você compra, vai morar sozinho lá que eu não entro nessa casa, né? Aí, como aconteceu isso também, aí eu falei pra Harumi, então o negócio vamos desistir, fica por aqui mesmo, né? Vamos esperar a Yuna nascer e depois a gente procura com mais calma aí, né? Então a gente meio que acabou desistindo disso. Só que esse negócio da casa ficou na minha cabeça, assim, né? Poxa vida, mas se eu conseguisse uma casa com o preço de um aluguel, né? Ia ser bom, porque pelo menos ficaria uma coisa, né? Pra Harumi, pras crianças. Aí eu fiquei pensando nisso e eu fuçando na internet, assim, depois de passar, tinha passado já mais uns 2 meses, assim, que eu tinha deixado isso de lado, mas como aquilo ficou na minha cabeça, depois de uns 2 meses deixa eu dar uma pesquisadinha aqui na internet. No que eu bati na internet, assim, eu vi uma casa lá, né, bonita, o valor bom também. Aí eu falei pra Hannah, meu, tem essa casa aqui, a gente podia dar uma olhadinha, né. Aí eu vi lá o número da imobiliária, não era o mesmo corretor que a gente estava vendo, né? Aí eu liguei, né, para perguntar. A pessoa, vamos marcar um dia de ir ver, né? Eu falei, então, tudo bem, né? Então a gente marca um dia. É que eu tô aqui na frente da casa. Eu tinha visto no mapa, eu tava na frente da casa. Você tá aí na frente? Então espera aí que eu vou aí. Aí ele foi lá. Foi lá, levou a chave, abriu. Eu olhei assim a casa por dentro, achei muito bonita. Em frente à casa, atravessando a rua, tinha um Roikuen, né? Um prézinho, né? Pré-escola. Aí eu até falei, pra Aninha é bom, né? É só atravessar a rua, já vai estar aqui na escolinha. A gente olhou a casa assim, bonita, toda reformada. Aí quando subiu no andar de cima assim, a Hannah me olhou. Aí falou assim, não gostei muito dessa casa. Eu falei, por que não? Aí ela falou assim, porque no quarto de cima aqui não tem armário, né? Ela queria armário dentro do quarto. Aí não tinha. Aí eu falei pro corretor, infelizmente ela não gostou da casa, desculpa, né, você ter vindo até aqui mostrar a casa. Mas ela não gostou muito da casa. Aí ele perguntou, né, mas por que ela não gostou, né? A casa tá reformada. Aí eu falei, então, eu achei bonito, eu gostei, eu particularmente gostei, mas ela não gostou porque não tem o armário, esse quarto aqui de cima não tem armário, né? Aí ele falou, Aí na hora ele ficou parado pensando, falou assim, eu tenho uma outra casa que é muito parecida com essa aqui, né? Que tem um armário, se você quiser eu levo vocês pra ver, só que não é desse lado da cidade, é do outro lado da cidade. Aí nisso aí ele falou assim, e não custa nada olhar, né? Eu falei, então tá bom, então vamos lá dar uma olhada. A gente foi lá, nessa casa que a gente está hoje aqui, tem uma área grande aqui, uma varanda grande aqui, né? Então o que chamou a atenção da Harumi foi justamente essa varanda que tem aqui grande e que dava para as crianças brincarem aí, né? Essa laje aqui. Aí ela falou que gostou dessa casa e eu vi que os olhos delas brilharam, né? Eu falei, puxa vida, preciso dar um jeito de comprar essa casa então, né? Já que a Harumi gostou, aí eu peguei e falei pra ele, né? Mas como que faz? Dá pra fazer assim, tipo, uma análise pra ver se o banco aprova ou não? Ele falou, você tá com os documentos aí? Aí ele pediu os documentos, ele falou assim, eu vou dar entrada lá e a gente vê que se dá ok, se der ok, beleza, né? Eu falei, então tá bom, mas foi meio de supetão, assim, sabe? A gente não... Na hora eu não parei nem pra pensar nem nada, né? Aí eu falei, mas quanto que vai sair mais ou menos a prestação, né? Ele falou assim, vai dar em torno de uns 50 mil, não passa disso, né? Ele fez um cálculo assim meio por alto, assim, né? Eu falei, 50 mil, eu tô pagando 45, 50 mil. Eu falei, se não passar de 50 mil tá bom pra mim, né? Aí ele falou, então a gente vê
ver se saiu ok e depois ver direitinho o valor, né? Aí passou, acho que uma semana e pouco, ele me ligou, falou, saiu ok, aí o valor da casa é tal e o valor da prestação vai ser de 47 mil. Aí ele perguntou, tá bom pra você? Eu falei, 47 mil? Ah, então tá bom, né? Aí a gente acabou pegando essa casa com esse valor aí. Então, mas o que eu quero passar para vocês de experiência que eu tive com isso. Na verdade, assim, a gente fica meio vislumbrado com essa ideia, assim, a gente pode comprar uma casa, né? Tipo, no Brasil a gente está acostumado com esse sinal de financiamento, valor muito alto, aí quando você chega aqui e vê que o financiamento tem valor fixo, né, por todo esse período e não tem assim, uns juros tão gritante quanto no Brasil, então você já se interessa, já fica empolgado, mas de repente a gente tem que parar e pensar bem, né, no que está fazendo. Às vezes isso não é muito vantajoso, né? Então o que eu quero dizer com isso é assim, tipo, eu estava morando num apartamento, pagava aluguel. Eu tinha uma despesa X ali, né? Na hora que eu mudei, eu pensei, eu tô indo para perto do serviço, né? E eu vou comprar uma casa, essa casa vai ficar para as crianças, tal, não sei o que. Mas acontece que a realidade aqui no Japão é totalmente diferente que no Brasil, né? As coisas não funcionam da mesma forma. O imóvel aqui no Japão, a gente tem que pensar que a gente compra e como um investimento ele não serve, né? Não é como no Brasil que você pode até ter um retorno depois. Não, aqui você comprou e a casa, a cada ano que passa, ela está desvalorizando, né? Ela não valoriza, que ela vai desvalorizar. A mesma coisa o carro. Aqui você compra um carro, paga aí 3 milhões, quando você for vender, você vai vender por 500 mil. Você tem que botar na sua cabeça que vai desvalorizar. Então o que você está fazendo é adquirindo um bem, você está usufruindo desse bem, né? Você está pagando e usufruindo desse bem. Se você pôr isso na sua cabeça, beleza. Então é isso que acontece aqui, né? Na época que eu comprei, até um japonês que trabalhava comigo, ele falou assim, mas por que você comprou a casa aqui, né? Aí eu falei, porque a gente resolveu ficar por aqui mesmo, né? E como é o mesmo valor do aluguel, tal, não sei o que, eu acabei decidindo comprar a casa aqui. Aí ele falou assim, mas casa aqui não é nada. Depois do dia que se você resolver vender isso aí e ir embora, você não vai conseguir nada, não vale nada, né, a casa assim. Não é investimento. Aí um outro japonês também, conversando com ele, disse a mesma coisa. Aí um terceiro japonês falou assim, a casa é assim, você compra uma casa aqui, passa 35 anos, você tem que derrubar e construir de novo. Então, aí antes de comprar, você não conversa sobre isso com os japoneses, então você não tem ideia de como que é, né? Depois que você compra, é que começa a surgir os assuntos, porque eles perguntam, você comprou, fica sabendo, né, que a gente comprou, você comprou casa, tal, não sei o que. Aí vem essas conversas. Aí e existem outras coisas assim que você vai depois que comprar, você começa a pensar, né? Esse corretor mesmo que vendeu a casa para mim, na época que eu estava negociando, eu perguntei para ele, e sobre detetização, é caro detetizar, né? Porque aqui a casa é tudo madeira, né? Praticamente você vai ter que sempre estar detetizando, né? E tem empresas que dão 4 anos de garantia na detetização, algumas são 5, né? Mas assim, no mínimo a cada 4 anos você vai ter que detetizar contra cupim, né? Para não pegar cupim, esse tipo de coisa. Aí quando eu perguntei pra ele, ele falou assim, eu não sei quanto você vai gastar com isso não, porque nunca na vida eu fiz isso. Eu falei, você não detetiza na casa onde você mora, né? Não tem perigo de pegar cupim? Aí ele falou assim, não, é porque
eu pago aluguel, né? Então ele falou assim, eu prefiro aluguel porque se a casa ficar ruim, eu simplesmente mudo. Eu mudo para uma casa nova, aí quando essa casa ficar ruim, eu mudo de novo. E eu mudei 3 vezes na minha vida, né? Estou na terceira casa e, e nunca fiz essa detetização, porque aí, quando é de aluguel, quem tem que fazer isso aí é o proprietário, né? Então qualquer coisa que venha acontecer, manutenção, né, pintar a casa, esse tipo de coisa, quem vai fazer é o proprietário. Então ele está lá só pagando o aluguel dele. Ele não vai precisar gastar com manutenção, com detetização, com nada. Tudo quem vai resolver é o proprietário. Então tem muitos japoneses que eles preferem não comprar casa, né? Mas isso aí eu só vim a saber dessas coisas depois que eu adquiri a casa. Então, tipo, como eu estava dizendo, quando eu morava no apartamento, conta de luz, por exemplo, a conta mais alta que eu paguei lá no invernão mesmo foi, acho que, não lembro se era 7 mil, 9 mil, não chegava a 10 mil ien. Agora nessa casa aqui, na época do inverno, como o ambiente é maior e tal, a minha conta de luz chega a 30 mil ienes. Então daí você já vê a diferença, né? Das despesas, fora o gás, né? Então, mas sempre lembrando que existem casos e casos, né? Tem muita gente comprando casa nova aí, já com sistema de energia solar, então ele vai ter uma economia aí, né? Apesar de que ele vai estar pagando o financiamento desse sistema solar aí por um tempo, né? Então a economia grande mesmo que ele vai ter é só depois que ele terminar esse financiamento. Mas enfim, voltando para o meu caso específico, se você colocar na ponta do lápis, assim, eu acredito que financeiramente não foi muito vantajoso. Não foi pelo aumento de despesa que eu tive aqui, né? Que lá em Kagamigahara a minha despesa era menor que 200 mil por mês e aqui ela está chegando a quase 300 mil por mês, né? Já subiu para... Ela varia muito, né? Tem um mês que eu economizo bastante, é 230 mil, e o mês que eu gasto muito chega a 300, 300 e poucos mil. Então já deu uma diferença aí, né? Outra coisa que assim, a gente não pensa antes de comprar, né? Tipo, quando a gente faz o financiamento, existe um seguro de vida que a gente faz, porque se, por exemplo, eu vier a falecer, a Harumi não vai ter dificuldades, né, financeiras depois. Por quê? Porque a casa vai ficar quitada para ela, né? Então eu pago esse tipo de seguro de vida, que é uma taxa anual, né? Todo ano eu tenho que pagar, então é uma despesa que quando você está no aluguel você não tem. Então você tem os impostos para pagar, né? Tipo, quem compra casa nova tem aquela ajuda do governo durante 10 anos, né? Que vai ter o retorno do imposto de renda que ele paga. Existe esse incentivo fiscal aí. E no caso da casa velha, dependendo da idade da casa, né? Você não tem direito a esse incentivo, né? Tal. Existe um monte de detalhezinhos aí para quem tiver interesse em comprar casa. O interessante é conversar direitinho, né, com o corretor e ver, porque cada caso, né, você vai ter o desconto ou não, né, então você tem que verificar isso direitinho, mas em todo caso, passando-se um tempo, você vai ter que pagar esse imposto, né, não tem jeito, quer dizer, você paga esse imposto, você não vai ter o incentivo, né, não quero dizer. Então, mas o que você tem que ter em mente é isso, você vai ter que pagar o imposto da casa, que no aluguel você não paga, né? E você vai ter as manutenções, né? Porque vai ter que ser feito. Então, essas despesas vão aumentar, né? Então, para quem está pensando assim na parte financeira, pensando friamente na parte do dinheiro, comprar uma casa aqui no Japão, eu acho que não é vantajoso, não. Essa é uma opinião minha, né? Deixar bem claro isso. Agora,
a pessoa deve perguntar: você se arrependeu de comprar casa? Não, não me arrependi de comprar casa, né? A única coisa, assim, existem duas coisas diferentes, assim. Eu sou mais pelo lado sentimental e a Hanumi mais pelo lado racional, né? A Hanumi fala hoje, assim, se eu voltasse no tempo, se eu compraria uma casa sabendo de tudo isso que a gente sabe hoje. Ela disse que não compraria mais, né? Porque financeiramente é uma boa quantia de dinheiro que você pode guardar. E eu já penso diferente, assim, tipo, eu vou mais pelo lado sentimental, né? Então, existe muita coisa que envolve, né? Você tá comprando uma casa e, tipo, nessa casa mesmo, assim, a Yuna quando nasceu, né? A gente já tava morando nessa casa. Então tem tudo isso aí, e fora que existe o quintal aí para as crianças brincarem, né? Mas aí até aí a Hanami falou assim: ah, mas até aí a gente pode alugar uma casa com quintal. De fato, você pode alugar uma casa. Você não precisa comprar, você pode alugar. Aí essas despesas aí que eu disse que teria, é tudo com o proprietário, né? Você só vai pagar o aluguel e acabou, né? Você não tem mais nada para pagar. Então, para quem está pensando em comprar uma casa, acho que tem que pesquisar bem antes, né? Tipo, ver quais são as vantagens de comprar uma casa nova, quais são as vantagens de comprar uma casa usada, né? O que vai ter de despesas, né? O que não vai ter, qual que é o seu objetivo, se é mais o financeiro ou não, ou se é de realizar um sonho, porque como investimento, não importa se a casa é nova, se a casa é velha, você vai comprar, vai desvalorizar, né? Então, se você comprar uma casa nova, a desvalorização vai ser maior ainda, né? Dependendo do tempo que você ficar nessa casa. Então, como investimento, quem está pensando como investimento, eu, sinceramente, assim, na minha opinião, não vale a pena, né? Mas é por uma realização do que você quer, né? Do seu sonho de ter uma casa própria, aí já é uma outra história. Então é isso aí, pessoal. É uma coisa que eu acho que muita gente... Bom, hoje, como tá muita gente comprando casa aí, acho que já essas dúvidas aí essas dúvidas e esses pontos que a gente não pensava antes de comprar a casa, né? Muita gente ignorava isso aí, assim, tipo, não tinha o conhecimento disso. Agora, com o número de pessoas comprando a casa e uma pessoa conversando com outra, é lógico que isso, eu acho que está muito mais, assim, está sendo muito mais divulgado, muito mais esclarecido. Antigamente isso aí, poucas pessoas, assim, falavam sobre isso aí, né? Então não tinha esse conhecimento. Hoje acho que fica mais fácil, né? E as informações, inclusive porque tem muito brasileiro agora dando assessoria, né? De alguns anos pra cá aumentou demais, né? Na época que eu comprei, eu lembro que tinha poucos brasileiros dando assessoria para isso. Agora já tem bastante. Se você no Facebook mesmo, você vê aí, tem um monte de gente aí que pode ajudar vocês aí, né? Que estão com esse interesse aí de comprar a casa. Mas um outro ponto que eu acho que é importante, assim, levar em consideração antes de comprar a casa é com a localização, né? Eu acho que é importante você ir para um local onde exista uma oferta de emprego, assim, grande, né? Porque não adianta você comprar uma casa num lugar onde não tem muita oferta de emprego, porque se um dia acontecer da sua fábrica te dispensar, você vai ficar meio que numa certa dificuldade aí, né? Porque não dá pra gente se desfazer da casa da noite pro dia, assim, né? Então é isso, pessoal. Eu sei que esse vídeo aí vai gerar uma certa polêmica aí, porque cada um pensa de uma forma, né? Comentem aí o que vocês acham, né? Se
tiver alguma outra coisa aí que eu esqueci de comentar aí, de dizer aí, e vocês souberem de alguma outra informação que é importante, deixa no comentário aí embaixo, né, que toda a informação, né, é útil aí para quem está querendo comprar a casa aí no Japão. Beleza? Então é isso aí. Eu fico por aqui hoje e até um próximo vídeo. Fui!